E aí eu começo com as 3 biografias que eu tenho do apóstolo Paulo e com essa aqui, que é a mais antiga, escrita pelo autor mais famoso das biografias do Paulo que eu tenho, que é o Jacques Maritain. Pensamento Vivo de São Paulo. Jacques Maritain é teólogo, filósofo francês, católico, e eu tinha muita vontade de ler alguma coisa do Maritain, e esse foi o primeiro livro que eu li, que é essa biografia que ele escreveu do apóstolo Paulo para uma coleção, mas eu não me lembro de praticamente nada, não é uma biografia assim memorável, que não ficou marcada na minha memória, e eu acho que talvez tenha sido escrita assim muito de encomenda, talvez não tenha sido a melhor escolha para eu começar a ler o Maritain. Mas um dia, de repente, eu pego e leio de novo, né? Mas não ficou na minha memória. Não é uma biografia que eu aconselharia. Tenho essa outra aqui, do Jerome Murphy O'Connor, Paulo, Biografia Crítica, que é muito documentada, tem uma farta bibliografia no final. É uma biografia erudita mesmo e crítica, só que tem um senãozinho. Embora ela seja muito boa, seja bem escrita, seja bem documentada, seja realmente analítica, é uma biografia até para quem já leu mais coisas sobre o Paulo, mas ela tem um senãozinho, porque no seu prefácio o O'Connor diz que ele não vai fazer especulações sobre a vida do Paulo, que ele vai se deter em contar a vida do Paulo, priorizando as informações que a gente tem nas epístolas do próprio Paulo e menos no livro de Atos, escrito pelo Lucas. Que ele não vai tentar harmonizar os textos para contar a vida do Paulo, vai priorizar as informações que o Paulo dá e que ele não vai fazer especulações tentando harmonizar isso. Só que ele diz isso no prefácio, e aí quando você chega no capítulo Um Fariseu em Jerusalém, lá na página 79, eu fiz até uma anotação a lápis aqui, eu tenho essa mania. Ele faz exatamente o que ele disse que não ia fazer no prefácio. Ele começa a fazer umas especulações sobre a vida do Paulo com base assim em dados mínimos. Ele viaja na maionese, na minha opinião. Então eu já olhei com suspeita. Não é o primeiro livro de não ficção que eu leio de um autor em que ele diz na sua apresentação que não vai fazer uma coisa e quando chega adiante ele faz exatamente o que ele disse que não ia fazer. Então eu até recomendaria, porque é uma biografia boa, bem escrita, bem documentada, analítica, uma biografia até para quem já conhece a vida do Paulo se aprofundar, só que tome cuidado com o autor por causa dessas coisinhas. Coisas que ele diz na apresentação que não vai fazer e depois ele faz. E aqui, das 3 biografias que eu tenho do Paulo, a minha favorita. Paulo, apóstolo da graça. Sua vida, cartas e teologia. Do Frederic Bruce, que eu já mencionei no outro vídeo, que ele faleceu em 1990. Originalmente, essa biografia foi publicada em 1977. Ela, inclusive, está na bibliografia arrolada aqui, pelo O'Connor. É uma das fontes que o O'Connor usou, é essa. Mas eu acho essa muito, muito boa e superior àquela. Primeiro que ela tem muitos dados. Não é por ser mais antiga que essa aqui, e não se dizer uma biografia crítica, que ela não é ricamente documentada, ela não é assim erudita, ela é. Mas o Bruce escreve melhor do que o O'Connor. E é um acadêmico também, né? Era um acadêmico, era um professor de teologia, era entendido no grego do Novo Testamento. Eu tenho alguns livros dele sobre isso, até já mostrei um no outro vídeo. Mas ele escreve bem, ele escreve de uma forma quase literária. Esse autor era inglês e ele tem assim um senso de humor, não sei se pelo fato dele ser inglês, que é assim um senso de humor muito fino, um humor em certos momentos que ele está narrando a vida do Paulo, que ele coloca aquele toque bem de leve, bem sutil de humor, e que é aquele humor a la Jane Austen, que você não dá gargalhadas, mas você dá assim sorrisos. Então é muito boa, é otimamente escrita, é quase literário o estilo do Bruce, e é muito gostosa e é profunda. Não é por eu estar dizendo que ela é gostosa de ler que ela não é uma biografia profunda. Ele não tem uma bibliografia no final, mas ele tem
uma bibliografia no final de cada capítulo. Quando vem as notas, no final de cada capítulo, vem a fartura de notas aqui indicando quais foram as fontes que o Bruce usou para escrever. Ótima. E eu tenho mais um elogio para confirmar isso. Que eu, quando li essa biografia a primeira vez, eu estava doente, eu estava acamada, que eu estava com gripe, não estava nada bem. E aí eu peguei, porque eu tinha comprado esse livro e ainda não tinha lido. E foi assim uma delícia para ler na época que eu estava assim, caidinha, né? Então você pega um livro de não ficção para ler quando você já está meio caidinha e gosta, eu acho que é um ponto a favor desse livro. E aí, a minha biografia, a única que eu tenho, mas com a qual eu estou muito satisfeita, do Agostinho, escrita por esse historiador, o Peter Brown. O Peter Brown é especialista, é um historiador especialista em cristianismo primitivo, nos primeiros séculos da era cristã. Ele escreve sobre isso, eu tenho até um outro livro dele sobre isso, sobre o cristianismo primitivo. E essa biografia, quando saiu, foi considerada a biografia definitiva do Agostinho. Ela é extensa, muito bem documentada também. Você chega no final aqui, tem um índice rico também, um índice que é ao mesmo tempo onomástico e de assuntos, né? E tem uma bibliografia assim de umas 20 páginas. E é bem escrita, é quase literário também o estilo do Brown. Ele tem uma forma muito boa de escrever e nem por isso é superficial. Ele dá muitos detalhes sobre a vida do Agostinho, sobre o panorama sociocultural daquela época que o Agostinho viveu. Ele atravessa muito bem, descreve com detalhes, com muito conhecimento mesmo, aquele percurso, aquela jornada espiritual e intelectual do Agostinho, porque ele foi neoplatônico, ele foi maniqueísta, ele seguiu várias modas filosóficas e religiosas da sua época até se encontrar e se converter ao cristianismo. Muito boa mesmo, muito boa. Tem essa aqui, aí já estamos na Idade Média, da Hildegard de Bingen, por uma historiadora francesa, Regine Pernod. Para quem não sabe, Hildegard de Bingen era uma monja alemã do século XII. O subtítulo desse livro é Hildegard de Bingen, a consciência inspirada do século XII. A Hildegard foi monja, foi escritora, que ela tinha visões, editou as suas visões. Inclusive as suas visões eram assim muito plásticas, né? Tem algumas ilustrações que foram feitas com base nas visões que ela teve. Ela era compositora de música, ela era uma mulher muito culta. E era o que a gente não poderia chamar hoje de médica, porque nos últimos 150, 200 anos, a medicina está ligada a uma formação acadêmica exaustiva. E ela não tinha isso, né? Porque ela é uma mulher do século XII. Mas ela tinha um conhecimento de ervas, de plantas, de extratos de plantas, de líquidos. E ela dá, até tem alguns trechos aqui que a Pernod coloca as receitas médicas, né? Que a Hildegard escreveu, inclusive para os olhos e tudo, porque ela tinha um grande conhecimento da medicina daquela época, do século XII. Muito gostoso. O único senão aqui é que ela é pequenininha. Eu tenho muita curiosidade sobre Hildegard de Bingen, que tudo que eu leio a respeito dela me fascina, me atrai. Eu tenho um outro livro que é uma biografia assim romanceada, por isso eu não coloquei aqui. E tenho agora um livro de textos da própria Hildegard, mas são extratos, são seleções. Ainda não saiu em português nenhuma obra completa da Hildegard, infelizmente. E eu gostaria de achar uma biografia maior. A outra que eu tenho é do São Francisco de Assis, por um historiador francês, um medievalista, que é o Jacques Le Goff, que é muito boa e o Le Goff escreve muito bem, eu tenho outros livros dele. O senão só com essa aqui é que é uma reunião de artigos em momentos diferentes que o Le Goff escreveu sobre o Francisco de Assis. Então, às vezes, se repete algumas informações de um texto para o outro, porque não é uma biografia linear. Ele não escreveu esse texto aqui todo de uma vez só, um texto único. É uma reunião de artigos que ele escreveu ao longo da vida dele sobre o São Francisco de Assis. Mas ele faz uma coisa curiosa, que eu não vejo muito os biógrafos em geral fazerem, mas ele é historiador, então ele coloca isso. Tem um dos artigos que é interessante, que é
O vocabulário das categorias sociais em São Francisco de Assis e seus biógrafos do século XIII. Ou seja, ele vai fazer uma análise da historiografia, ou seja, de como foram escritas as primeiras biografias do Francisco de Assis, que é uma coisa que geralmente a gente não acha. Os biógrafos escrevendo uma análise de como foram escritas as biografias anteriores do seu biografado. E aqui ele faz isso. Ele se detém qual era a linguagem, quais eram as categorias sociais, qual era o vocabulário dos primeiros biógrafos do Francisco de Assis. Ele faz uma análise historiográfica mesmo. Como se escreveu a história de São Francisco de Assis antes da nossa época. Bem legal. Embora tenha essa questão, ele repete algumas informações porque ele não é um texto único. São vários textos de momentos diferentes que o Legoff escreveu sobre Francisco de Assis. Mas eu recomendo. Aí tem as 3 biografias que eu tenho do Lutero. Essa aqui do Sucy, que é boa. Lutero, grande reformador que revolucionou o seu tempo e mudou a história da igreja. O Sucy é um autor suíço. É uma boa biografia, mas ela é básica. Ela é para quem não sabe praticamente nada sobre a vida do Lutero. É uma boa introdução. Agora, quem quer se aprofundar, pode experimentar essa aqui. Martin Lutero, Tempo, Vida e Mensagem. Do Mark Leinhardt. Não sei se eu estou pronunciando certo. Esse autor ele é suíço. Foi editado pela Editora Luterana do Brasil, a Sinodal. E é muito bom, muito boa essa biografia. E agora, em alguns momentos, ela é meio pesada de ler, porque ele se debruça sobre a teologia do Lutero também. Ele vai fundo. E ele não escreve de uma maneira tão gostosa quanto o Bruce, porque o Bruce, quando pega a parte teológica do Paulo, ele tem uma maneira tão gostosa de escrever, tão clara e literária mesmo, que fica agradável, apesar dele tratar de teologia. Mas aqui, no caso do Leinhardt, isso nem sempre acontece. Às vezes o texto fica meio pesado. É boa, é muito completa, mas nem sempre é agradável de ler. Tem uma iconografia boa também, porque tem várias caricaturas da época. As páginas de rosto das primeiros panfletos que o Lutero escreveu, né, as capas desses panfletos da época em que foram publicados pela primeira vez. Caricaturas pró e a favor, né, porque o Lutero foi muito perseguido, mas havia aqueles que o protegiam. Tem muita ilustração, que quando eu procuro não acho. E tem a mais famosa, né, o retrato do Lutero pelo Lucas Cranach. Muito boa mesmo, muito completa, embora nem sempre a sua leitura se influa bem, né? Porque já tem uma linguagem que quando trata de teologia fica mais pesadinha. A última biografia que eu tenho do Lutero é essa aqui, Conversas com Lutero, História e Pensamento, de um autor brasileiro, o Elben M. Lenz César. Que é estruturada, eu nunca vi um livro estruturado dessa forma, já vi alguns textos curtos, que é estruturada assim, como se fosse uma longa entrevista que o Lenz César faz com o Lutero aqui, porque ele faz a pergunta, quando o senhor nasceu, onde foi que o senhor estudou, quando foi que o senhor começou a questionar algumas coisas, etc. Ele vai fazendo as perguntas, e aí ele coloca as respostas como se fosse o Lutero respondendo, e as respostas são tiradas de tratados teológicos do Lutero, de panfletos que o Lutero escreveu, de cartas. E aí ele vai colocando, encaixando dentro desse diálogo, né? Dessa entrevista imaginária, como se o Lutero estivesse respondendo a ele hoje. É bem gostosa de ler, é fácil de ler, é bem agradável e a própria estrutura dela já é assim diferente para uma biografia. Aí ele percorre a vida do Lutero com essa entrevista imaginária. Bem legal. E a minha única biografia da Teresa de Ávila, escrita por uma autora francesa que levou 15 anos pesquisando a vida e a obra da Teresa de Ávila, a Elisabeth Reynaud.
Teresa de Ávila ou O Divino Prazer. Que eu gostei muito, eu sou uma fã da Teresa. Eu li o Livro da Vida, eu li Caminho de Perfeição, eu li Castelo Interior ou Moradas, que é o meu favorito. Ainda não li os poemas da Teresa, mas li praticamente toda a sua obra assim, devocional mesmo. O Castelo Interior é praticamente um livro de como orar, né? Da experiência de oração, do que é você ter essa experiência cada vez mais profunda de oração. E eu gostei muito dessa biografia. Tem algumas ilustrações. Esse aqui foi um dos grandes amigos da Teresa, o João da Cruz. Teve problemas com a Inquisição também. Aqui a Teresa quando era bem jovem. Para quem não sabe, a Teresa veio de uma família assim rica, né? Uma família de posses na Espanha. E ela mesma se descrevia como uma mocinha mimada, mas ela largou tudo, ela largou a possibilidade de um casamento vantajoso, todos aqueles confortos, aqueles luxos que os pais proporcionavam a ela, né? Que a corte da Espanha proporcionava a ela, ela largou tudo isso para ser monja, né? Porque ela sentiu esse chamado.